Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é esse aqui e está na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do físico, matemático, cientista francês André-Marie Ampère. Ampère foi um dos maiores cientistas da história. Sua principal realização foi conectar a eletricidade ao magnetismo, criando assim as bases para a eletrodinâmica. Em sua homenagem, a unidade de medida da corrente elétrica recebeu o nome de Ampère e Maxwell o apelidou de Newton da eletricidade. Hoje, a eletrodinâmica tem muitas aplicações, por exemplo, os alto-falantes, o trem de levitação magnética transrápida, que também aproveita o efeito eletromagnético. Esse trem levita nos trilhos por eletroímãs, flutuando acima deles sem atrito, podendo atingir uma velocidade de 500 km por hora. Tudo isso só é possível hoje graças às pesquisas e estudos feitos por André-Marie Ampère. André-Marie Ampère nasceu em Lyon, na França, no dia 20 de janeiro de 1775. Era filho de um intelectual e comerciante de seda, no subúrbio de Lyon. Seu pai queria proporcionar a Ampère uma completa educação, incluindo uma sólida formação religiosa. Assim, resolveu supervisionar sua educação em casa, com o auxílio de uma vasta biblioteca. Aos 11 anos de idade, Ampère já tinha estudado completamente, de A a Z, os 20 volumes da famosa enciclopédia, compilada por Diderot e D'Alembert. Como essa enciclopédia possuía quase todo o conhecimento da época, Ampère adquiriu boa educação, mesmo sem ter ido à escola. Aos 12 anos, já resolvia complexos problemas de geometria e álgebra, e já era considerado um gênio da matemática, e iniciava a leitura das obras de Leonhard Euler e Jacob Bernoulli. Tarefa difícil, porque requer um conhecimento prévio sobre ramos bastante complexos da matemática. Além disso, Bernoulli escrevia suas obras em latim, idioma que Ampère desconhecia. Porém, com a ajuda do pai, Ampère aprendeu o idioma em apenas 2 semanas. 4 anos depois da Revolução Francesa, em 1789, quando Ampère estava com 18 anos, seu pai foi guilhotinado. Ampère entrou em profundo desespero vendo seu pai sendo guilhotinado sem a prévia formalidade do julgamento, no período do terror que se seguiu à Revolução Francesa. Ele não conseguia se conformar com a morte estúpida do pai. E durante o ano e meio largou seus estudos e nada fazia, além de vagar, perdido e desolado. Além disso, Ampère e sua família ficaram na pobreza, porque toda a fortuna da família foi confiscada. Ao recuperar-se do choque, Ampère viu-se na obrigação de sustentar a família e passou a dar aulas particulares de matemática, ciências e línguas. Ampère dedicava-se cada dia mais, não só à matemática, mas também à física, química, filosofia, à história natural, entre outros ramos da ciência. Em 1799, casou-se com Julie Caron e em 1800 nasceu seu filho Jean-Jacques Ampère, que mais tarde se tornou escritor, historiador e membro da Academia Francesa. Em 1803, sua esposa Julie faleceu. Para fugir da tristeza, Ampère se dedicou ainda mais à vida científica. Nesse mesmo ano, publicou sua primeira obra em matemática, Ensaio sobre a Teoria Matemática dos Jogos de Azar. Nesse artigo, resolveu o problema que há muito intrigavam os matemáticos:
Ampère provou que um jogador sempre será vencido por um oponente que tiver muito mais dinheiro. Com essa publicação, ficou famoso entre os cientistas e matemáticos de Paris e conseguiu sair de sua pequena cidade. Foi nomeado professor de matemática no Liceu de Artes e Ofícios de Lyon, onde permaneceu por 2 anos. Em 1808, foi nomeado inspetor do Collège de France, em Paris, cargo que ocupou até sua morte. Ampère publicou artigos científicos sobre diversos assuntos, entre eles cálculo, química, ótica e zoologia. Além da filosofia, psicologia e metafísica, ocupou-se muito com a química, investigando a propriedade física e química dos gases. A química, naquela época, estava só engatinhando. Em 1814, foi eleito para o Instituto de Ciência de Paris e tornou-se um cientista mais famoso ainda. Ampère era muito tímido e era considerado excêntrico por causa da sua timidez. Em 1820, ao ouvir sobre a descoberta acidental de Hans Christian Ørsted da ligação entre a eletricidade e o magnetismo, Ampère se dispôs a formular uma teoria matemática e física que explicasse seu relacionamento. No processo, ele formulou a Lei de Ampère, que estabelece a relação matemática entre o campo magnético e a corrente elétrica que a produz. Em 1823, André-Marie Ampère apresentou à Academia de Ciências de Paris o resultado de suas primeiras pesquisas sobre eletricidade e magnetismo. Ele mostrou que 2 fios, quando atravessados por uma corrente elétrica, exercem ações recíprocas. Ampère colocou paralelamente 2 bastões metálicos que são condutores de energia. Um condutor ficava suspenso e equilibrado de modo que se movia facilmente. O outro condutor era rigidamente mantido em seu lugar. Quando ele ligava ambos os condutores às baterias vólticas, o condutor móvel se aproximava do fixo ou dele se afastava, conforme o sentido da corrente em cada um deles. Quando as correntes tinham o mesmo sentido, eles se atraíam. Quando as correntes tinham sentidos opostos, os condutores se repeliam. Ampère publicou os resultados de sua experiência em seu livro Memórias sobre a Teoria Matemática dos Fenômenos Eletrodinâmicos, dando nome a esse novo campo científico de eletrodinâmica. Nessa obra, inseriu, além da experiência, a explicação de que o magnetismo em um ímã permanente é devido à eletricidade molecular. Pela importância do seu trabalho e em sua homenagem, posteriormente, os cientistas deram o seu nome à unidade de medida de corrente elétrica, o ampère, e Maxwell o apelidou de Newton da eletricidade. Em 1826, com a fama que alcançou com suas pesquisas, Ampère foi convidado para assumir a cadeira de física no Collège de Paris, mas já estava menos ativo. E mesmo a academia, oferecendo milhares de francos por pesquisa, em 1827, Ampère, que desde jovem sofria de depressão, retirou-se para a solidão. Ele continuou se dedicando aos seus estudos, especialmente da matemática e da filosofia, mas renunciou à fama. Em 10 de junho de 1836, aos 61 anos, André-Marie Ampère faleceu em uma viagem oficial para Marseilles e foi sepultado na tumba da família, no cemitério de Montmartre, em Paris. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no YouTube e em podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!